this session. Sejam todos muito bem-vindos à sessão que teremos agora, sobre a política das informações errôneas. Acho que todos aqui concordam com o fato de que esse é um assunto bem polêmico neste exato momento no mundo inteiro. Todo mundo, tanto da mídia, quanto da política, quanto da sociedade, quanto dos governos, conversa sobre as informações falsas e sobre a veracidade das coisas. Eu vou fazer uma introdução bem rápida e aí passaremos a uma etapa de perguntas. Além disso, eu gostaria muito que nós tivéssemos a participação do público que temos aqui no fórum em São Paulo. Além disso, se você estiver seguindo a nossa sessão online, usem a hashtag LAT. Eu sou o David Alandetti, editor principal do El País, e vocês podem fazer perguntas pela internet para mim. Quando vocês fizerem essas perguntas, eu farei elas aqui para vocês. Após a discussão inicial, nós aceitaremos essas perguntas. Eu quero basear essa discussão no seguinte: o fato de que as notícias erradas e esse tipo de propaganda política não é nada recente. Nós vemos isso há muitos anos. E sempre que eu estou prestes a falar de informações errôneas e de notícias falsas, a gente sempre sabe disso. Por exemplo, a gente viu aquela notícia nos Estados Unidos do Dewey derrotou o Truman, não é? E foi uma notícia errada, mentirosa, na frente do Chicago Tribune, na primeira página. O editor, na época, não pegou essa notícia mentirosa. Em um fórum também, nós vimos dois homens tocando um piano e um homem lendo esse jornal com essa notícia na primeira página, falando que o Truman tinha sido derrotado. Além disso, na esfera internacional, eu consigo pensar em várias coisas. Por exemplo, que Al Gore inventou a internet, ou que o George Bush trabalhou com o país de uma forma errada. E nesse caso era uma notícia realmente enganosa. Mas o que mudou agora? O que nós estamos enfrentando na América Latina e no restante do mundo? Eu acho que agora nós estamos vendo uma aplicação industrial disso. Uma máquina industrial que joga essas notícias falsas por meio de um processo democrático, o que cria um impacto. E o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, o parlamento do Reino Unido está investigando se as notícias falsas tiveram um impacto na decisão do Brexit. O parlamento espanhol está investigando se as notícias falsas tiveram um efeito na crise catalã nos últimos meses. Nós, do El País, fizemos notícias sobre isso e vimos várias contas falsas que tiveram uma interferência na crise. A mesma coisa semelhante nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Dessa forma, em uma plataforma industrial, as notícias falsas podem afetar a democracia. Farei agora a apresentação dos panelistas. Temos Esteban Burrich, que é um senador de Buenos Aires, da Argentina. Temos também Yang Park, fundadora e CEO do Instituto DQ. Temos aqui Leandro Machado, um cientista político do Brasil e cofundador e sócio da empresa COS, que trabalha com desenvolvimento sustentável. E temos também Maria Cristina Frias, integrante do Conselho e colunista do Grupo Folha. O Grupo Folha acabou de concluir 97 anos de existência. Ele é um jornal muito respeitado e uma referência para os jornalistas do mundo inteiro. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu estava então falando sobre a democracia e sobre o que os políticos podem ou não podem fazer com relação às notícias falsas e às informações errôneas. Esteban, do seu ponto de vista, já que você é um político que foi eleito, isso é uma preocupação? Quando você pensa na sua reeleição, por exemplo, você acha que está vulnerável às informações errôneas nessa plataforma industrial? Bom, inicialmente, para começar a minha pergunta, eu gostaria de falar de um exemplo que você deu, o do Gavos. Realmente, nós tivemos esse problema há algum tempo. E isso fortalece a ideia de que tudo tem a ver com a liderança. Tudo depende de como os líderes comunicam o que eles querem conquistar, como eles veem o poder,
como eles atuam com esse poder. Eu acho que sim, as notícias falsas podem ter um impacto na sociedade, e elas têm. No entanto, após décadas de populismo no meu país, nós tivemos que encarar um regime. E no início, o nosso partido não era visto ou compreendido como um partido que poderia realmente derrotar aquele regime anterior. Em vários sentidos, eu acho que as mudanças estão acontecendo dentro da população, e por causa disso nós estamos mudando a sociedade, porque nós queremos mais verdade. Na eleição presidencial, que foi vencida há 2 anos e meio, nós não tivemos tanto disso, mas em uma outra eleição nós tivemos muitas informações errôneas. E nós vimos também uma perspectiva diferente da política, com mais envolvimento das pessoas. Porque sim, as mídias sociais podem ser uma ameaça, mas elas podem ser uma ferramenta de se aproximar do público. Nós estamos nos esforçando bastante para nos aproximarmos das pessoas e explicarmos com muita clareza como o processo funciona. Foi por isso que conseguimos vencer uma eleição, muito embora estivéssemos em um processo muito complicado da economia, com décadas de déficit. E, em alguns casos, mesmo falando que nós aumentaríamos os impostos, foi possível. Em um país que não está crescendo, as pessoas votam muito mais com a esperança de que algo mude e com a esperança de participar de algo importante. O senhor mencionou o populismo e como o populismo pode estar relacionado às informações errôneas. Isso vai muito além da Argentina, é claro. Nós já vimos isso em um contexto internacional. Então, a pergunta que eu quero fazer aos senhores é a seguinte: com o crescimento do populismo, o que acontece quando um populista e aquela pessoa que cria notícias falsas conseguem acesso ao poder? A senhora é uma especialista na educação das crianças e sobre como proteger as crianças online. Eu gostaria de pensar sobre isso, então. Imaginemos uma pessoa de 12, 13 anos com acesso às mídias sociais, vendo um líder mundial que transmite e que compartilha informações falsas. O que nós podemos fazer para evitar essa sociedade ou evitar esse impacto na sociedade? Acabamos de publicar um estudo muito recente falando sobre como as crianças são expostas a um risco cibernético. Analisamos 29 países e vimos como as crianças de 12 anos utilizam a internet. Foi uma surpresa porque os resultados foram bem consistentes. Mais de metade dessas crianças se envolveu em pelo menos um risco cibernético, por exemplo, vício em jogos, bullying cibernético e por aí vai. Isso mostra o quanto esse risco cibernético é significativo para as crianças. Não estamos falando de adultos, estamos falando de crianças. Além disso, isso tem um impacto ainda maior nos países em desenvolvimento que ainda estão passando por uma transformação digital. Isso, para mim, mostra claramente quais são os perigos enfrentados pelas crianças, e o que o senhor descreveu agora, claro, aumenta ainda mais esse impacto. O que precisamos fazer é uma intervenção rápida e educativa, para garantir que as crianças tenham senso crítico suficiente. O senhor mencionou, por exemplo, os líderes que muitas vezes falam sobre bullying. E a liderança tem que estar fundamentada em autoridade. E precisamos ensinar as crianças como elas devem se comportar no mundo online com um comportamento responsável. Exatamente. Nós concordamos que os políticos e líderes sempre tiveram uma autoridade moral. E agora nós estamos passando por uma crise internacional com o aumento do populismo, que representa uma ameaça à democracia não só na Europa, mas na Hungria, e nós vimos isso em outras eleições, inclusive no referendo do Brexit. E talvez possamos dizer que a autoridade moral e os processos corretos fortalecem a democracia, não é? Leandro, eu gostaria de perguntar algo ao senhor. O senhor pesquisou a democracia, pesquisou política e, com o aumento das notícias falsas, a democracia realmente está em perigo? O processo democrático está realmente perdendo espaço? Estou aqui pensando também no crescimento dos estados não liberais.
que tem alguns modelos fora da esfera desses continentes que eu mencionei. Sim, eu acredito que a democracia esteja em perigo. Pensem bem na democracia. Esse é um sistema criado pelo ser humano para viver em sociedade. E, quando o assunto são os seres humanos, há várias coisas a levar em consideração. Acabei de ler, por exemplo, um artigo do MIT na semana passada, criado pelo Chris Collars. Ele fala que os seres humanos acabam compartilhando notícias falsas mais rápido e muito mais do que os bots. Ou seja, o problema são os seres humanos. Analisando a política no mesmo estudo, eles viram que a quantidade de notícias falsas espalhadas foram principalmente relacionadas à política. Esse estudo incluiu mais de 3 milhões de usuários do Twitter por mais de 2 anos, fazendo um acompanhamento das notícias falsas. Então, sim, é uma ameaça. O trabalho que o Dr. Park está fazendo, ou inclusive o papel da mídia livre, são essenciais. Eles são uma grande prioridade. E uma das prioridades deles deve ser evitar e combater essa tendência. O senhor mencionou a mídia e a mídia livre e como ela está sendo atacada. Fico feliz por ter a Maria aqui no painel. Porque sim, nós vemos que hoje em dia atuar no jornalismo virou uma atividade de risco em alguns casos. É possível publicar um material e ver que um líder mundial ou um político renomado dirá que essa sua notícia é falsa. Isso acontece bastante. E isso acontece não só na América do Norte, mas na Europa e em vários outros continentes. Maria Cristina, algumas pessoas dizem que estamos em uma era de ouro para o jornalismo e que o nosso trabalho é mais necessário do que nunca, por causa da verificação dos fatos. Qual é a sua opinião? É um ótimo momento para a mídia ou não? Eu acho que sim e que não. Porque nós já temos muitos problemas, já temos muitos desafios que são enfrentados. No entanto, como o senhor disse, há uma diferença entre informações falsas e notícias falsas ou informações e notícias distorcidas. Muitas vezes, as pessoas falam em notícias falsas quando, na verdade, aquelas informações são informações das quais elas discordam. Por exemplo, algumas coisas que o Trump faz são nessa linha. As pessoas vão se acostumar a isso. É um processo de aprendizado. I think we're okay now. Sorry. It's a learning process for the voters, and I think we are all learning. É um processo de aprendizado. Nós estamos aprendendo aos poucos e a mídia profissional que tem mais critério para a publicação das coisas é uma fonte. I think it's on. Yeah. So I think professional media that has a criteria. Na minha opinião, então, a mídia profissional tem um critério. Eles têm alguns critérios a cumprir antes da publicação de uma notícia. É por isso que essa mídia acaba sendo, sim, uma fonte a qual as pessoas podem recorrer. Pensando no que o senhor falou, Leandro, eu acho que sim, há um risco para a democracia. No entanto, eu acho que os tribunais eleitorais não devem tentar proteger demais os eleitores. Não sei como funciona nos outros países, mas no Brasil, o Tribunal Eleitoral tenta proteger demais o eleitor. E, na minha opinião, nós temos um processo de aprendizado. Os eleitores precisam ter muita influência e eles precisam aprender a lidar com essas questões. Eles precisam tentar decidir o que é melhor para cada um. Interessante. Deixe-me fazer uma pergunta geral e quem ficar à vontade pode responder. Então, a ideia é que sim, nós devemos respeitar a independência dos eleitores.
sem tratá-los como crianças. Mas o que acontece quando alguém cria, por exemplo, um grupo falso no Facebook, falando que haverá uma manifestação falsa? Aí essa mesma pessoa cria outro grupo falso, criando uma manifestação contra a primeira manifestação. Isso já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na eleição presidencial. Será que nesse caso não fica claro que é possível manipular as pessoas? Vocês acham que isso pode ser evitado com a educação ou nós devemos tomar outras atitudes? Há uma certa diferença nesse caso, porque as notícias são falsas quando elas são feitas de propósito, ou para alguém ganhar dinheiro com aquilo, ou para criar uma manipulação política. Isso é uma notícia falsa e isso merece punição. No entanto, as informações discordantes da minha opinião não são falsas. Eu quero adicionar algo que tem a ver com o que o Leandro falou. Eu acho que estamos aprendendo que a democracia não está mudando a cada 2 anos, mas participar da democracia é ter o envolvimento entre as pessoas e o governo. Nós não podemos só votar a cada 2 anos e acabou a democracia. A democracia vem da participação na comunidade, na cidade, no estado e no país. Acho que nós estamos aprendendo isso em sociedade. Eu acho que o populismo, inclusive, ajudou que tenhamos essa consciência. E com relação às notícias falsas, também, porque as pessoas estão denunciando muito mais essas informações errôneas ou essas notícias falsas. O envolvimento da nossa sociedade na democracia é essencial. Eu vi isso na Argentina. A gente começou um movimento para envolver o setor privado na política e deu muito certo. Agora eu acho que as pessoas estão mais envolvidas da forma como deveriam estar. Elas acabam trabalhando junto com o governo, elas ficam presentes e isso volta ao setor público. Essa política destrói a ideia que é usada justamente para o contrário, dizendo que a política é um clube, que é uma panelinha. Eu acho que é um ponto muito importante o que eu quero que o Leandro fala. Votar é o que nós temos para a democracia. Por exemplo, na Espanha, em outubro, teve uma crise porque uma parte da Catalunha voltou para a independência. Estão votando para a democracia, mas teve várias notícias falsas que vinham de vários canais, na realidade, para fazer as pessoas votarem. Então, vários cientistas políticos e especialistas disseram, ou seja, a democracia não é só votar. Você não pode dizer só que é só uma votação, ou seja, você não pode ter votação para direitos das mulheres ou dos imigrantes, ou seja, isso tem que ser protegido também. Mas qual que é a sua opinião em relação a isso? Claro, nesse caso, nós poderíamos ter uma ditadura da maioria. Lógico, isso é horrível para qualquer tipo de sociedade. Mas eu acho que essa guerra contra desinformação, notícias falsas, tem que ter várias abordagens. A educação, lógico, é uma das estratégias que nós podemos ter para combater isso. Porém, também temos que melhorar os estudos em relação a ciência de comportamento, etc. Porque, do contrário, o que nós vamos ter é uma sociedade do último século que achava que votar a cada 4 anos, a cada 5 anos, é a única maneira de você realmente manter uma democracia. E, na realidade, as pessoas estão dispostas a participar, mas, claro, que tem todas essas ferramentas, tem o Twitter, tem o Facebook, você pode publicar o que você pensa, etc. Você pode lutar contra alguma política pública. Então, as pessoas estão dispostas a participar. Então, se nós paramos essa democracia do século passado, isso vai ser um fracasso para nós. Eu acho que também é importante pensar por que isso está acontecendo dessa forma. Eu acho que as notícias falsas, ou desinformação, ou qualquer tipo de informação, que nós chamamos de fake news, né? E por que é ruim? Porque, na realidade, você acaba moldando a percepção das pessoas, ou seja, a visão que a pessoa tem do mundo. E o que mostrou o estudo do Twitter é que o fake news se dissemina muito mais rápido do que a notícia verdadeira. Então, na realidade, é muito mais provocador. Na realidade, é feito de uma maneira para que as pessoas se convençam dela. Então, temos que ver como que está a tecnologia, como está feita a tecnologia atualmente, que acaba
criando essa bolha. Então você clica numa notícia, e uma notícia falsa, aí ele vai receber cada vez mais notícias falsas, porque é assim que está montada a tecnologia, certo? Formatada a tecnologia. Então temos que pensar que a tecnologia tem essa consequência negativa por como está formatada. Mas tem outro estudo de 2006 de Stanford que diz que as crianças que ela não consegue perceber o que é verdade e o que é ficção. Eles não sabem o que é notícia e o que é anúncio no Google. Então, na realidade, isso aqui já foi feito. Então, isso tem um impacto nas crianças, nos eleitores, em todos, a visão que tem do mundo. Então, afeta também a votação no final. Mas foi montado assim. Temos que ter consciência disso, de como que essa informação foi criada. Esse é um ponto muito interessante, na realidade, quando pensamos nessa diferença geracional. Porque nós temos esses dispositivos, por exemplo, esses telefones, que na realidade, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos, nós entramos na internet, tem algoritmos, na realidade, vão filtrar as notícias que nós vamos ler, e depois aparecem outras notícias conectadas a esses algoritmos, poderiam ser notícias da Folha, do El País, ou do New York Times, mas na realidade poderiam ser notícias também de outros meios que têm interesses escusos. Então, na verdade, tem que ensinar as crianças, que vão ser os adultos do futuro, o que é notícia e o que não é notícia. Isso acho que é muito importante. Então, Maria Cristina, eu gostaria que antes de abrir para o público, para o debate, eu gostaria de perguntar para você, a tecnologia está fazendo com que o jornalismo mais difícil atualmente ou mais fácil? Nós estamos trabalhando muito mais, como você bem disse. Nós acordamos com a notícia e temos que cobrir tudo 24 horas, ou seja, não era assim antes. Então, que nós nos preocupávamos com a edição do dia seguinte. Mas nós temos que lidar, na realidade, com um problema, na realidade, que é um problema que acaba dificultando tudo. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Temos perguntas aqui do Twitter. O hashtag é LAT. Aqui temos a pergunta do público. Eu fico preocupado um pouco, na realidade, com a questão da mídia. Eu quero perguntar para a senhora Frias. Eu trabalhava, na realidade, na mídia. E tem a questão da segurança financeira da imprensa que está em risco agora. Então, a imprensa continua tendo a força que tinha antes ou está tendo dificuldade por causa da situação financeira? E quando nós pensamos nas redes sociais e comparamos isso com a imprensa séria, nós temos a impressão de que a imprensa não está mais se concentrando no que é relevante, mas sim no que é popular. Então, o que está sendo discutido nas redes sociais está tendo uma influência, um impacto também no que sai na capa dos jornais. Então, como que a senhora consegue disseminar informação, opiniões com base nos fatos e não com base no que é popular nas redes sociais? Muito obrigada pela pergunta. Isso é sempre um debate, na realidade, na sala de imprensa, porque, ao mesmo tempo, nós temos que publicar notícias que sejam atraentes, mas eu acho que em alguns grupos, como El País e na Folha também, nós sabemos qual que é a melhor maneira de agir, que seria você ter credibilidade. Ou seja, é o nosso trunfo, é ter credibilidade. Então, a nossa preocupação é sempre de nunca pôr isso em risco, a nossa credibilidade. Sim, tem a questão financeira, é um problema, às vezes, porém, nós temos que encontrar outras soluções. E estamos fazendo isso atualmente. Temos uma situação confortável no nosso grupo, mas sempre um objetivo.
E eu diria também que nós temos que estar vinculados a notícias sérias, a nossa credibilidade, a nossa credibilidade nós temos que proteger. Eu acho que quando a senhora falou, acho que todo mundo concorda sobre a importância de você manter uma imprensa livre para o sistema democrático, que seja sustentável, que seja independente. Não sei se o que o senhor Burt pensa dessa situação na Argentina. Então, nós tivemos que desvendar um sistema que estava criando notícias falsas, ou seja, então os populistas criam essas notícias falsas. Tinha seu próprio jornal, tinha todo um sistema montado, na realidade, tinha os jornais tradicionais que são muito objetivos, e tem mídia livre na Argentina, imprensa livre na Argentina, mas criaram esses outros jornais para competir. Então, na realidade, eles não tinham tantos assinantes, mas eles tinham muito dinheiro que vinha das redes sociais. Então, nós fomos combater isso. Mas acho que é uma preocupação, sim. Eu acho que é uma coisa que não tem uma solução, de fato, porque essa ideia de envolvimento também cria respostas imediatas. Então, às vezes, a questão de ir atrás dos fatos acaba fazendo com que a imprensa tradicional venha depois. Então, nós temos que ver qual que é o efeito das redes sociais e da tecnologia também, e a resposta imediata que dá às notícias, sobretudo quando estamos governando, estamos tentando manter esse sistema livre e aberto. Tivemos muita solidariedade em 2012 com a imprensa argentina, porque havia um ataque à imprensa independente. Em relação à educação, o que a senhora diz? Eu quero falar de um prisma diferente. Na verdade, na Coreia, na realidade, acaba sendo um sistema de filtro das notícias. Então, temos os portais que acabam sendo esse filtro para as notícias, que é um portal de notícias. Eu trabalho com a Naver para filtrar, na realidade, as notícias falsas, as notícias provocativas. E uma coisa que nós descobrimos é que a maneira como nós filtramos, ou como era apresentado no portal, vinculado com a imprensa. Tentamos ser o mais rápido possível e reagir, lógico, de maneira proativa para promover notícias que provocam, para ter mais cliques. Então, é um sistema, na realidade, que você não tem um sistema de verificar os fatos. Então, nós temos que pensar nisso como um ecossistema, não só a imprensa. Então, as redes sociais têm que ser responsabilizadas por promover essas notícias também. Eu quero falar de uma outra questão que é importante para o jornalismo e para a imprensa. O que as plataformas sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, o Google também, o que são capazes de fazer para melhorar a alfabetização mediática, para distinguir entre o que é notícia, que vem de uma imprensa independente, e o que não é. Eu vou dar um exemplo antes de passar para o Leandro. Mas durante a crise na Catalunha, vimos como entre as 10 notícias mais populares, 10 eram o mesmo tipo de notícias que vinha de uma agência de notícias da Rússia. Então, na realidade, é uma agência de notícias que pode disseminar o que eles quiserem, porém, o que acontece é que eles estavam contra o governo de Madrid naquela época. Então, na realidade, eles passavam para além do algoritmo para criar mais influência e para mostrar a Espanha, acho que todo mundo já viu isso, a Espanha como sendo um Estado autoritário contra a democracia. Na realidade, isso foi realmente uma coisa enviesada. E essa é uma preocupação para nós do jornalismo. Acho que o Leandro, como eu estava dizendo antes, é uma ameaça para a democracia e para o processo político também. Eu acredito realmente que não só a mídia independente e livre é um dos pilares da nossa democracia, mas atualmente,
com toda essa desinformação, com essas informações, essas notícias falsas. Então temos as notícias falsas, a desinformação, então nós temos uma outra responsabilidade, na realidade, em relação à mídia independente, que é verificar os fatos. Então, se nós consideramos uma pesquisa que foi realizada no Brasil pelo Idea Big Data, quase a metade das pessoas aqui no Brasil verificavam se a notícia era falsa ou não em jornais importantes ou revistas importantes. Então, o papel da mídia independente está cada vez maior, ou seja, não é só um pilar da democracia, mas também é a que verifica os fatos. Eu acho que o desafio nesse caso é que cada vez mais temos uma dependência da verba pública para a sustentabilidade. Quando você depende do governo para sobreviver, isso acaba sendo um problema. Então, como nós podemos sair desse sistema de ser sustentável graças ao governo? Porque podemos ter uma boa liderança, ética, mas quando essa liderança muda, então toda a mídia vai depender desse governo. Na realidade, é com isso que nós nos preocupamos sempre, de que nós sejamos independentes, ou seja, esse é o objetivo, não ser dependente do governo, porque senão você não consegue publicar com independência. Na realidade, assim, isso financeiramente, não só financeiramente, acho que é os dois sentidos. Mas vou falar uma coisa a mais. Eu acho que o perigo aqui, quando pensamos no controle das redes sociais, por exemplo, se eu dou ao Facebook, ao Google, na verdade é impossível controlar primeiro essas redes sociais. E eles não têm compromisso com a liberdade de expressão ou com verificar fatos, ou seja, não é tarefa deles. A Maria Cristina falou de uma coisa que eu acho que é muito interessante. Então, quando pensamos na Folha, que a Folha saiu do Facebook, acho que todo mundo ficou sabendo disso, né? O pessoal ficou surpreso, na realidade, com essa decisão que a Folha de São Paulo saiu do Facebook, que é um jornal extremamente importante para o Brasil. E o El País Brasil também põe coisas no Facebook e logo aumenta os assinantes. Essa decisão de sair do Facebook tem a ver com essa ideia de que a plataforma não se responsabiliza. Então, nós decidimos, na realidade, sair do Facebook. Decidimos parar de colocar as notícias no Facebook em fevereiro. Como você sabe, David, os algoritmos do Facebook mudaram. E agora o Facebook dá prioridade não às notícias, mas à interação direta entre as pessoas. Por causa disso, tomamos a decisão. Por quê? Porque de forma indireta, isso promove mais notícias falsas. Sendo assim, decidimos colocar todo o esforço que estávamos investindo no Facebook em outros meios, para que nós consigamos mais leitores e tenhamos um retorno melhor com mais visibilidade para o jornal. E a ideia não deu errado. Nós perdemos sim uma visibilidade que acontecia no Facebook, mas agora os nossos jornalistas podem colocar o próprio conteúdo em outros locais. Muito bom, tenho algumas perguntas aqui da internet e quero perguntas também da sala. Peço que as respostas sejam curtas. Vejamos aquela pergunta. Bom dia. A minha pergunta tem a ver com esse painel. As notícias falsas são algo gigantesco agora por causa da amplificação das redes sociais. WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn. E para o bem ou para o mal, nós temos que trabalhar com essas empresas de tecnologia. Eu estava, inclusive, discutindo semana passada sobre como conversar com essas empresas, porque precisamos fazer com que haja um combate a essas informações e notícias falsas. Minha pergunta a vocês é: como essas parcerias devem funcionar com as empresas de tecnologia?
E além disso, além da parceria que existe com o Facebook, por exemplo, como nós podemos combater as notícias falsas e as informações errôneas sem acabar com a liberdade de expressão e o direito da cidadania? Porque é claro que nós também não queremos criar uma censura. Nós não podemos fazer, por exemplo, o bloqueio de uma certa mídia ou de uma certa empresa de tecnologia. Nós vemos a censura dos algoritmos, né? Que é uma coisa que me deixa de boca aberta. Por exemplo, recentemente uma pessoa postou uma foto bem antiga, em que tinha um tipo de estátua da Vênus, e essa imagem foi bloqueada no Facebook. Outros conteúdos também foram, incluindo obras de arte. Então, acho que o questionamento aqui também é o seguinte: será que é possível ensinar um algoritmo a não fazer uma censura arbitrária? Olha, mais uma vez eu repito aquele conceito da liberdade. Todo líder do nosso partido toma para si a responsabilidade de trabalhar com canais pequenos de mídia. Por exemplo, todo dia eu converso com 3 rádios pequenininhas ali do meu estado, ou ali da minha cidadezinha. Não porque isso vai ter um impacto gigantesco, mas porque isso é uma forma da gente se comunicar com todo mundo. Toda semana nós fazemos reuniões presenciais na casa das pessoas. Por exemplo, podemos até marcar a reunião pelo Facebook, mas vamos até a casa da pessoa. É necessário ter esse contato. Como líderes, nós temos que compreender que há uma certa cidadania e a cidadania é soberana. Nós trabalhamos para a cidadania. Isso tem a ver com as questões éticas que estávamos mencionando. É por isso que a nossa postura de liderança tem que mudar. As pessoas querem isso, elas estão esperando por isso. Na América Latina, infelizmente, nós sabemos que nós temos um bom exemplo do que o populismo consegue quando ele não trabalha da forma correta. Infelizmente, com as notícias falsas, muitas vezes temos a ascensão de um líder e todo mundo do planeta entende que aquele líder não fala nada com nada, mas ele consegue atuar com essa liderança e ele destrói o país. Isso, claro, é o populismo ao extremo. Nesse caso, a mídia some, as empresas são expulsas, as pessoas são deportadas e por aí vai. Isso é só um exemplo extremo. No fim das contas, o que importa são as pessoas. Lincoln falou há muito tempo antes das notícias falsas que dá para enganar algumas pessoas o tempo todo, todas as pessoas algumas vezes, mas que é impossível enganar todo mundo o tempo todo. E isso é verdade. Eu sou otimista, eu acho que vai dar tudo certo. Porque eu acredito que as pessoas vão perceber o que está acontecendo. Claro que tem interpretações erradas, mas como Davi estava falando, essas interpretações e essas intervenções acabam sendo reveladas. Hoje em dia, sabendo que isso já aconteceu no passado, nós já somos mais cuidadosos. Esse controle que a mídia social e que a tecnologia nos dão e a interação são os aspectos mais importantes. Nós precisamos construir parcerias com a verdade, não com as empresas. Com licença, eu gostaria de adicionar algo. Eu adorei o seu comentário. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que ter uma parceria com a transparência. Porque no passado, os editores dos grandes jornais controlavam tudo. Agora, esses editores viraram os robôs ou os algoritmos. No entanto, nós não sabemos qual é a base desse algoritmo, qual é o objetivo desse algoritmo. Não há transparência das empresas de mídia social. Então, sim, nós devemos ter essa transparência. E quando nós temos senso crítico, o senso crítico é muito humano, não é? Um algoritmo não vem com isso já embutido. Então, para as empresas de tecnologia e de mídia, é necessário sim ter parcerias para criar mais transparência. Com essa transparência, líderes como Esteban conseguem promover mais verdade, mais responsabilização e mais democracia. Temos uma outra pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Camargo. Para criar um ecossistema político e democrático, nós sabemos que as nossas sociedades já enfrentaram várias dificuldades.
várias vidas já foram perdidas, inclusive para que a democracia virasse esse grande sistema que ela é hoje. E hoje em dia a gente discute as notícias falsas como uma ameaça à democracia. A minha pergunta a vocês é a seguinte: será que as notícias falsas são uma ameaça tão gigantesca mesmo? Ou será que a democracia, como um valor, está vulnerável em grande parte do mundo no momento? Bom, Camargo, as notícias falsas não são um fenômeno recente. Eu sei que você atua na política há muitos anos e você já sabe disso. Mesmo antes da internet ou das mídias sociais, as notícias falsas já existiam em qualquer processo eleitoral, não é? A oposição criava mentiras e disseminava-as e por aí vai. Na minha opinião, a ameaça que existe à democracia é o seguinte: devemos pensar na velocidade com que essas notícias falsas são disseminadas e a profundidade que elas conseguem atingir. Esse é o perigo que nós enfrentamos. E é claro, a democracia em si não é um modelo perfeito. Todos sabem disso. É por isso que as notícias falsas são uma das ameaças que nós enfrentamos na democracia moderna, dentre muitas outras ameaças. Nesse caso específico, eu acho que o que importa não é a novidade das notícias falsas, porque elas não são nenhuma novidade. O que importa é a rapidez da disseminação e a profundidade do impacto. Se pensarmos na Europa neste exato momento, por exemplo, nós sabemos que as campanhas industriais de notícias falsas são relevantes. Do ponto de vista de alguns participantes e alguns promotores dessas notícias falsas, por que isso é relevante? Porque, olha, a gente tem a Itália em uma situação super difícil, a Alemanha com a direita extrema subindo, a Espanha passando por dificuldade, o Reino Unido saindo do resto da União. Vejam só, o mundo ocidental democrático está em frangalhos. E quem ganha com isso? Não é? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer e todo mundo sabe a resposta. São os estados não liberais, que têm líderes, primeiros-ministros e presidentes que estão lá há décadas. São essas pessoas que se beneficiam desse tipo de campanha midiática falsa. Gostaria de ter outra pergunta ali. Aquele senhor estava esperando primeiro. Sorry. Thank you, Philip Hauser from Engie. Muito obrigado, eu sou Philip House from Engie. Como os senhores estavam falando, sim, nós temos direitos fundamentais. Eu gostaria de pensar no seguinte: será que a verdade é um direito fundamental? Porque a liberdade de expressão é, mas será que o direito à verdade também é? Pensando nisso, em que medida é possível condenar as notícias falsas? Em que medida é possível ter um sistema jurídico que prejudique as pessoas que usam e criam as notícias falsas para finalidades obscuras? Porque muitas vezes a gente pode cometer um erro. Será que é possível colocar isso no sistema judiciário? Seria isso perigoso? Seria essa uma ferramenta importante para a democracia? Tem um ditado de Benjamin Franklin que fala que qualquer pessoa disposta a abrir mão de um pouquinho da liberdade por mais segurança não merece a verdade. Eu prefiro não ter notícias falsas e sentir uma restrição disso. Mas, na verdade, eu não quero abrir mão da minha liberdade de expressão. Então, se o preço da minha liberdade de expressão é ver um pouco de notícias falsas, tudo bem. A gente não pode limitar a liberdade de expressão. Na verdade, eu acho que essa é a principal ameaça que nós temos hoje, a limitação da liberdade de expressão. E os líderes hoje usam medo. Eles usam o medo para limitar o potencial das pessoas. É por isso que nós vemos esses movimentos. Então, não, eu acho que nós não devemos limitar a liberdade de expressão. Temos mais 10 minutos para perguntas. Eu fiquei curioso. Qual os senhores acham que seria uma boa abordagem da verdade? Porque é fácil falar em notícias falsas.
tudo entra nessa categoria, não é? Mas sempre tem um certo nível de falsidade ou não. E chegar à veracidade é o que mais importa. Em um sistema democrático, as informações são disseminadas com mais liberdade, e é por isso que nós temos a oportunidade de descobrir a verdade. No entanto, eu acho que nós confiamos em várias instituições para que essas instituições encontrassem a verdade e elas ruíram. Elas já não conseguem encontrar a verdade tanto quanto no passado. Eu estou falando das grandes redes e organizações de mídia. E elas falam, por exemplo, sobre a derrocada da Itália. Isso não é uma conspiração. A gente não pode falar que, olha, isso está acontecendo e é uma catástrofe. Na verdade, tem muita gente que está alimentando essas notícias falsas. Eu acho que faltam boas instituições. Gostaria de saber se vocês concordam comigo e se acham que há alguma solução. Crise institucional seria? O senhor poderia repetir a pergunta? Na verdade, o que ele está dizendo é que nós temos os que controlam para dizer o que é verdade, por exemplo, a CNN ou a BBC, mas tem uma situação de crise, mas quem seria o árbitro da verdade? E essa crise institucional está afetando também o sistema democrático. Eu penso como o Esteban. Claro que nós temos um conflito de valores, eu diria. Eu estou numa posição de que temos que dar ao povo o poder de definir o que é bom ou ruim para o povo, e não que uma pessoa determine o que a pessoa tem que ler ou não, ou que a pessoa não pode depender de X ou de Y, ou confiar em X ou Y, porque se nós consideramos essas ferramentas, mesmo no Brasil, quase a metade da população sabe onde conseguir averiguar os fatos. Então não tem que confiar ou depender num juiz e dizer, isso é bom ou isso é ruim. Então eu sou mais a favor da liberdade de expressão, sem juízo de valor, mas claro que temos que ter algumas ferramentas para evitar uma influência internacional ou, sei lá, ou influências comerciais de outros países. Eu acho que é uma coisa muito interessante sobre o que disse a Maria Cristina antes, e que acho que tem a ver com a sua pergunta também. E tem algumas perguntas que vieram do Twitter também, que tem a questão da verdade emocional. Então, o que você está disposto a acreditar, porque você é de direita ou de esquerda, você vai estar propenso a acreditar nisso ou naquilo. Então, eu vou fazer a pergunta que nós temos no Twitter e talvez vocês possam responder um de cada vez. Como que nós podemos combater essas notícias emocionais? As pessoas que estão predispostas a acreditar em alguma coisa antes de acontecer, que foi uma coisa que a Maria Cristina disse, né? Eu acho que o que nós temos para lidar com isso é você ter uma educação decente e que as pessoas decidam em que acreditar. E é por isso que eu digo que nós temos que apoiar iniciativas que ajudem as crianças, sobretudo as crianças e os adolescentes, a aprender a ter esse discernimento em relação à notícia, para ver qual que é a origem, qual que é a fonte. Eu acho que já falamos sobre isso, né? Eu quero, na realidade, dizer o que foi dito no público, que tem a questão da imprensa que é dona do governo, que pertence ao governo. Então, por exemplo, nós temos como o Velho Oeste, na realidade, sem controle, que temos toda essa influência na internet. Então, o algoritmo foi feito para que as pessoas vejam o que elas querem ver, mais do que elas precisam ver. Então na realidade, a pessoa vai ver o que ela quer acreditar. Então, pensando na educação, na formação, no discernimento, muitas pessoas pensam, na realidade, em verificar os fatos, não? Porém,
Eu acho que é mais importante ainda que nós temos que ensinar os valores para as nossas crianças e adolescentes, ou seja, o respeito pela comunidade, o respeito pelas pessoas, se aquilo promove ódio ou respeito. Então, tem que ir para além da verificação dos fatos. Então, é um ecossistema de informação que tem que fomentar a verdade juntamente com os valores e as habilidades cognitivas. E acho que são essas duas coisas, ou seja, não são só os fatos. Então, essa distinção entre o que é um fato e o que é um valor, eu acho que é uma estratégia muito boa para ensinar as crianças a discernir o que é desinformação e o que é informação. Esteban? Eu diria não só as crianças, acho que os adultos também, não é? Eu acho que é importante denunciar os líderes que estão usando o medo. No final das contas, o fake news ou se não é fake news, eu acho que no final das contas, nós estamos falando da confiança que as pessoas têm. Então, você tem que denunciar os que estão usando essa coisa de ódio, do inimigo, isolarem, como se forem líderes messiânicos, vão resolver todos os problemas. Na Argentina, nós tínhamos um governo populista. Na verdade, nós dissemos que nós vamos resolver isso em 4 anos. E nem sozinhos, precisamos de todos, que todos participem dessa tarefa de mudança, porque é uma mudança cultural. E eu acho que tem que ter esse tipo de liderança. Temos que ser transparentes, honestos, francos, mas preocupados também em aproveitar o potencial das pessoas para que mudem suas próprias vidas. A última pergunta que nós temos aqui do Twitter, que nós temos aqui online, vai ser a última que eu vou fazer. O que aconteceu com jornalistas e políticos que agora as pessoas não confiam mais nos políticos e nos jornalistas? O que aconteceu? Tem algumas pesquisas que são feitas e, na verdade, você vê que tem essa percepção na população, que perdemos o prestígio. Eu acho que é verdade, porque nós não fizemos um bom trabalho, porque se nós pensarmos nos últimos anos, eu vou falar sobre a Argentina, que é o que eu conheço melhor, mas no último século nós tínhamos muitos recursos no país, mas a nossa liderança não conseguiu aproveitar isso e começaram a ocultar a verdade com notícias falsas, com populismo, com mídia que não era independente. Então, muito aconteceu nesse século. E eu sou muito otimista em relação às mudanças, e não é porque teve uma mudança de partido, porque não é um partido que vai mudar, é uma mudança que ocorreu na sociedade. E eu diria que, às vezes, você precisa de um golpe mais forte assim, para mudar. Eu acho que todas essas mudanças que tem no mundo são boas. Então, vamos fechar. Então, acho que é bom ter pessoas com diferentes experiências e histórias, e nós aprendemos algumas coisas hoje, acho que isso é legal. Mas a conclusão seria, eu só destaquei 3 ideias aqui, para finalizar. A primeira, como o populismo e as notícias falsas chegaram a esse ponto, como a educação, não só para crianças, mas para adultos também, então a alfabetização midiática é muito importante, e como os algoritmos e as plataformas de notícias também têm responsabilidade em ajudar a mídia a fazer o que estão fazendo de maneira independente, que é verificando os dados, considerando os valores. Então, muito obrigado a todos que participaram, foi um prazer. E vamos continuar com o fórum. Muito obrigado.